Vamos de novo. Gratidão, fidelidade, amor, obediência. Se a gente conseguir atender essa expectativa de Deus, acabou, fechou. Pode ter outras coisas que Deus espera de nós. Mas se eu for grato a Deus, fiel a Deus, obediente a Deus e amar, tá bom demais, tá perfeito. Tá perfeito. O que precisa mais? Né? Deus olha assim e vai falar, essa é minha filha, esse é meu filho. Eu ouvi um pastor falando uma vez, e eu vou dizer para vocês, é verdade. Tudo que Deus fala na Bíblia, no texto bíblico, a respeito de Jesus, que é o filho dele, se aplica àqueles que são feitos filhos de Deus. Nós. Então, quando Jesus foi batizado, apareceu o Espírito Santo e veio uma voz do céu. O que falou aquela voz? Que era Deus falando. Esse é meu filho amado, que me comprasse, quer dizer, que me dá alegria. Então, já vou começar pesado o negócio. Se a gente atender essa expectativa de Deus, que é gratidão, fidelidade, amor, obediência, Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer assim, essa é minha filha amada, esse é meu filho amado que me dá alegria. Você não quer ouvir isso de Deus? Eu quero. Todo dia. Ele olhar para você, sorrir e falar, tanta gente nesse mundo e eu amo todos. 8 bilhões de pessoas, eu amo todos. Mas tem meus filhos especiais, amados. Porque eles sabem quem eu sou, eles entendem o meu amor e eles retribuem. Porque pai e mãe dá tudo para o filho, faz tudo para o filho. Um pai e uma mãe que tem amor, né? Porque tem uns por aí que abandonam, não é desses que eu estou falando. E o que o pai e a mãe esperam? O reconhecimento. E o reconhecimento vem com o amor, vem com a gratidão, quer ganhar um abraço de volta. Né? Você vai para dar um abraço e o filho, a filha vem e dá um abraço, dá um beijo. É só isso que o pai e a mãe querem. Deus é assim com a gente. Como que a gente abraça ele? Como que a gente dá um beijo nele? É através da obediência, da fidelidade, do amor e da gratidão. Olha o que eu separei aqui para vocês. Preste atenção, vai ser rápido. Eu encontrei aqui alguns versos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu peguei 6 do Velho Testamento e mais, tem vários aqui, uns 10 no Novo Testamento, que falam sobre gratidão. Vou falar rapidinho aqui, não vai dar tempo. Quem quiser, depois eu mando para vocês. Posso colocar no grupo os textos. Olha só, Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças. O que é isso? Gratidão. Em seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. É isso que Deus quer. A gente vai à igreja para agradecer. Salmo 107, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é muito conhecido, esse verso, tá vendo? Vocês já conhecem. 1 Crônicas 16, 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse está em Crônicas, o outro está em Salmos. Quem copiou de quem? Acho que foi o salmista que copiou de Crônicas. Salmo 9:1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Olha que coisa linda. Quer dizer, eu vou dar o testemunho. Eu sou grato a Deus, agradeço a Deus e dou o testemunho. Salmo 95:2. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos. Ou seja, cânticos de louvor. Daniel 2:23. Daniel, esse é um livro importante da Bíblia. E Daniel, a gente tem 2 aqui hoje. Estão sentados ali atrás. Só que um é Felipe e o outro é o Tony. Depois eu vou explicar. Mas os 2 também são Daniel. Daniel 2:23. Olha que bonito isso. Daniel, o que ele diz? Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo. Daniel, agradecendo a Deus. Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo dai graça. Gratidão em tudo. Mas como assim em tudo? Tudo. Até no que é ruim. Até nos problemas, até nas dificuldades. Porque Deus, Ele é especialista
em transformar maldição em bênção. Eu vivo falando isso, né? Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E geralmente as maiores bênçãos da nossa vida vêm dos piores momentos, das coisas mais ruins. Então, agradeça a Deus, porque Ele vai transformar aquela situação ruim em algo bom. Olha outro, Colossenses 3,15. Filipenses 4,6 antes. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Olha lá, Ana Luísa. O que a gente tem que fazer? Não é para ficar ansioso, tem que fazer os nossos pedidos conhecidos a Deus através de oração e súplica. E diz aqui, com ações de graça. Então vai, pede a Deus, suplica com gratidão. Bonito. É isso que Deus espera de nós. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, e sede agradecidos. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 4,2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Efésios 5,20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 4,4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças. Hebreus 12:28. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. 2 Coríntios 9:15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Lucas 17:15 e 16. O leproso curado voltou glorificando a Deus e agradeceu-lhe. Hoje a gente vai estudar sobre essa história. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Por isso devemos agradecer. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. Tem a ver com esse livrinho aqui. Está em holandês aqui. Het Dieren Vriendenboek. Quem fala holandês, traduz aí. Cadê o Daniel? Traduz para nós. O que é Het Dieren Vriendenboek? O livro de amigos dos animais. É o seguinte. Só que não é amigo dos animais. É o livro de amigos e o tema é animais. Então, meus meninos estão na escola. Né? O Toff está terminando a pré-escola esse ano. O Kalel está no primeiro ano. Eerste leerjaar, que eles falam. E tem um livrinho que eles descobriram que eles... Olha aqui, ó, a foto do Toff está aqui. O nome dele. E esse é o livrinho do Toff. O Kalel tem um, está ali, do lado. Eles dão para os amigos. Aí o que os amigos fazem? Eles começaram com as professoras. Aí a professora colocou a foto. Aí ela responde as informações. Onde conheceu ele, o que gosta dele, nele e tal, o que é que ela gosta, as coisas, os dados da vida dela, tem a data do aniversário dela. E cada página tem um bichinho. Aqui é um burrinho. Legal que o burrinho, quem conhece minha casa, sabe que lá é Kuurne, é do lado de Kortrijk. Curiosidade, que a minha esposa diz que eu sou o rei da cultura inútil, né? Porque você me conta uma bobagem, eu vou lembrar daqui 30 anos. Eu gravo tudo e uso tudo em sermão, né? Pior é isso. Descobri o que quer dizer Kortrijk. Estava falando para o Jean hoje. Que em holandês as palavras são todas... e junta uma com outra, duas viram uma palavra grande, aí junta 3, 4, 5, faz uma palavra assim, parece um caminhão, né? Enorme, assim, um trem. É uma frase, as palavras, né? Eu descobri que Kortrijk é isso. Se fosse traduzir para o português, sabe o que quer dizer Kortrijk? Uma cidade grande do lado de onde eu moro. Vila Rica. Kortrijk é Vila Rica. Porque Kort é muito perto do português. O que é Kort? Curto. Curto. Kort é curto. Pequeno. Uma cidade pequena. Quando ela foi fundada, ela era pequena e rijk. O que é rijk? Rico. Pequeno e rico. Vila Rica. Eu moro do lado de Vila Rica. Kortrijk.
Então, é interessante, né? Mas olha só, como que junta os nomes. E lá, em Kuurne, que é a cidade lá de Kortrijk, o símbolo da cidade é o burrinho. Por isso que o primeiro bicho aqui é o burrinho. Não, todo mundo lá tem em casa, tem estátua de burrinho na cidade. Aqui já foi para um elefante. Ó. Tem um coleguinha do Toff. A Michelle comprou esse livrinho porque viu. Ela até mudou umas perguntas para ser mais significativo, deu para o Toff e ele foi dando para todo mundo. Ano passado. O ano terminou em junho. Ó, aí tem a fotinha dos amigos, das amigas, e eles vão colocando. Isso aqui, para o menino com 5 anos, o Toff tinha 4. Ele fez 5 em maio. Tem um valor sentimental enorme. Porque ele vai guardar o resto da vida para lembrar os amiguinhos dele da pré-escola. O que aconteceu? Chegou no finalzinho do ano, ele deu para o Zach, um amigo dele. O menino levou para casa, não trouxe. E o Toff, muito diferente do Kalel, tem uma memória de javali. Vocês já viram o Bumba do Rei Leão? Eu fui à África em 2018 e eu vi os javalis lá. E é engraçado porque os estudos, a minha esposa é bióloga, né? Ela sabe dessas coisas. Os estudos mostram que o javali tem o animal com a memória mais curta. Diz que dura em torno de 11 segundos a memória. Talvez um pouquinho mais. Então ele está fazendo uma coisa e aí ele já esqueceu e vai para a próxima. Então o javali, ele se lasca lá na África. Porque acontece o seguinte, ele vê o leão e ele sai correndo. Aí imagina o que acontece. Ele corre por 12 segundos e aí ele para. Por que eu estou correndo? Ah, por nada. Já era. Que o leão vai pegar. Porque ele esquece. Entendeu? Ele tem uma memória, o Toff tem uma memória assim. Ele faz as coisas e não lembra. Não lembra. E parece até, tipo assim, eu falei, a gente estava conversando esses dias, né? O que acontece? Ele almoça, passa 1 hora ou 2, aí ele fala pra gente assim, eu já almocei. É sério, é assim, todo dia assim, as coisas são assim. Ele diz que não lembra. Dona Alzira é a mesma coisa, né? Está esquecendo as coisas. Ela tem desculpa, que ela tem 93, o outro tem 5. Não podia ter memória tão ruim, mas né, o Kalel tem memória boa. Olha aí. Filha, cuida da mamãe. A sua culpa é sua, tá vendo? Olha só, o Toff deu para o livro para o colega e depois a Michelle perguntou, vem cá, mas para quem que você deu? Que nunca voltava, não aparecia. Ele falou, não sei, eu perdi, eu dei para alguém. Acho que foi para o Zach. Ele não tinha certeza. Aí perguntou para o menino, não está comigo, não está lá em casa. Aí falou com a professora, checou com todo mundo, só que já estava chegando as férias do meio do ano. Aí foi para as férias, acabou, já era. Quando voltou, tentou, não achava mais, acabou. Só que nessa ele ficou tão triste. O que a Michelle fez? O que a gente faz? Eu fiz, o Kalel, vamos orar. Deus sabe onde está. Deus sabe onde está. Aí a gente foi orar para pedir para Deus trazer de volta. Mas desapareceu. E aí passou 1 mês, 2, 3. E eu que sou o homem de fé lá em casa, que vergonha, pastor. Eu desisti. Eu falei, é só o livrinho dos amigos. Ele vai superar. Isso aí não vai ser trauma na vida dele. Passa. E parei de orar e esqueci. Só que teve 2 pessoas lá em casa que não pararam de orar. E não esqueceram. Que foi o pequenininho, porque era dele o livro, e ele emocionalmente estava envolvido, e ele continuou orando. E orava e pedia para Deus. E a mãe, né? Porque coração de mãe, né? A Michelle e o Toff estavam orando. E foi passando o tempo, e eu já nem lembrava mais. Chega essa semana, quando eu chego lá na escola, para pegar ele na hora do almoço, a professora estava longe, assim, uns 5 metros, e ele, esquecido do jeito que é, não lembrou de me contar, porque ele é o javali, dura 10 segundos e acabou. E ele veio e tal, e ela de lá falou assim, Christophe? Não, ela não falou assim, porque vocês já viram as belgas, Flamand? Pessoal que fala holandês, elas falam assim, Christophe. É ou não é? Todo mundo que... eu morei no Japão 2 anos. Sério, japonês, as mulheres vão falar japonês, elas falam assim, konnichiwa. Tem que fazer vozinha de nenê, tem que fazer... japonês fala assim.
E holandês é o contrário. Pode ser a mulher que for. Ela abre a boca e fala, e todo mundo que fala holandês começa a falar, a voz da gente vai lá embaixo. E ela, é uma loira, estilo belga mesmo, assim, parece uma viking. E ela, Christoph, ele olhou assim, você já falou para o papai o que aconteceu hoje? E ele, com aquela cara de javali esquecido. O quê? Já passou 10 segundos, eu não sei. Ele falou, seu Vrindenboek voltou. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, me deu um abraço, high five, todo feliz. Nossa, uma alegria. Chegamos em casa, eu falei, cadê? O Kalel tem um desse, quando viu que o do irmão desapareceu, o que ele fez? Ele pegou e falou, não dou para mais ninguém. Vai que some o meu. Vai que some o meu. Ele já guardou. O Toff recebeu naquela manhã. O que ele fez? Eu falei, cadê o teu Vrindenboek? Eu quero ver. Ele falou, já está com a Matilde. A Matilde está preenchendo. Ele já mandou para frente. Já faz, que é a melhor amiga dele, ele gosta. Falou, já faz aí. Chegamos em casa e falou assim, vamos falar para a mamãe. Só que é o seguinte, a gente não vai contar o que é. Toff, você vai só responder sim ou não. Eu vou dar uma dica para ela e ela vai ficar fazendo pergunta para você. Eu achei que ela ia matar logo. Mas não. Eu falei assim, a gente sentou lá e eles lá, os meninos assim, né? Com a brincadeira. Falei, Michele, pensa uma coisa para o Toff que a gente achava que era impossível. Aí ela ficou pensando assim, eu falei, vai fazendo pergunta aí, né, para fazer a brincadeira. Deu sinal para ela. E ela fez umas 20 perguntas ou mais. Ela falando, é isso e tal. E ele não, e ria. Até que depois de 20 perguntas ela olhou. Ela falou, o Vrindenboek voltou. Aí ele, sim! E foi aquela festa. E foi uma coisa linda, por quê? Porque a Michele está passando por um momento que ela precisava daquilo. E veio na hora certa. Ela ficou emocionada e feliz, falou assim, Deus respondeu a nossa oração. E essa semana a gente teve o nosso encontro de oração, e a gente estava conversando sobre isso. Porque Deus podia ter trazido o livrinho do Toff de volta uma semana depois. Podia ou não podia? A gente ia ficar grato? A gente ia agradecer? A gente ia reconhecer que foi um milagre de Deus? Não ia, porque uma semana depois, acaso, sorte, a gente ia... Não, Deus permitiu que ficasse 6 meses desaparecido. 6 meses. A ponto do pastor desistir de orar e esquecer e falar, já era. Mas o menininho não esqueceu, a mamãe dele não esqueceu, e continuaram orando. Até que chegou a hora que Deus falou assim, tá bom, Zac, acha aí que você perdeu na sua casa, porque estava lá na casa dele, e o Toff, apesar da memória ruim, era para ele mesmo que ele tinha dado o livro, e trouxe de volta 6 meses depois, para a gente agradecer, para a gente ficar grato, para a gente ficar feliz, para a gente comemorar, para a gente celebrar, para a gente ter um testemunho, porque não ia ter testemunho. Se viesse uma semana depois, um mês depois, não tinha testemunho. Não tinha, quem sabe, a primeira oração do meu filho de 5 anos, que ele nunca vai esquecer. Que ele vai lembrar sempre. Eu orei, e demorou, e foram 6 meses orando, mas Deus escutou e respondeu. Ele nunca vai esquecer isso. A primeira experiência dele, 5 anos. E a gratidão, tem que ver a gratidão. Agora, todos os dias ele ora, e na oração, o que ele faz questão de colocar? Antes era o pedido. Agora o que ele põe na oração? O agradecimento. Agora ele agradece. Toda oração, ele está lá agradecendo. Senhor, obrigado. Deus, obrigado. Porque o Senhor trouxe de volta o meu livrinho que era tão especial para mim. Um coração grato é uma coisa linda. É maravilhoso. E Deus, Ele abençoa a gente. Ele faz tudo para nós. Para ver a gente feliz. Só que quantos de nós segue a vida e Deus está abençoando todo dia e tem tanta coisa que Ele abençoa e Ele dá para a gente, Ele faz por nós. E a gente, eu não sei se esquece, não sei se não se lembra, eu não sei se não se importa, alguma coisa acontece, mas a gente não agradece. A gente não agradece. Segue a vida e esquece de agradecer quando tudo que Ele quer é simplesmente um coração grato, reconhecido, para dizer, Papai do céu, muito obrigado. Ele só quer ouvir isso. Esse é o abraço que a gente dá nele, esse é o beijo que a gente dá no rosto dele.
para dizer muito obrigado. Quer ver um dos textos que eu gosto muito, muito? Que para mim, quando eu entendi isso, se tornou um dos meus favoritos. Está em Provérbios, no capítulo 3, no verso 6. O que diz aqui? Ó? Grave aí. Esse é um daqueles versos que vale a pena marcar. Provérbios 3, 6. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em tudo. Lembra que a gente leu o texto aqui? Em tudo dai graças. Isso é reconhecer a Deus. Eu reconheço Deus em tudo, aí o que eu faço? Em tudo dou graças. É o reconhecimento. Eu reconheço a mão dele na minha vida. Eu reconheço as bênçãos dele. Aí eu, com o coração grato, eu vou até ele e vou mencionando. Porque quando a gente pede, a gente estudou isso, tem que ser específico. Eu tenho que dizer, eu preciso disso, eu quero isso. E explica. Como a gente falou, né, Marinete? Quem tem que fazer? Esmiuçar. O Davi fala isso. A oração tem que ser específica. Tem que esmiuçar. A gratidão também. Não tem que esmiuçar. Deus não vai gostar de ouvir cada detalhe. Obrigado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu agradeço por isso, por isso, por isso. E Deus vai, o coração de Deus vai se enchendo de alegria. Porque Ele olha para nós e fala, meu filho, minha filha são reconhecidos. Gratidão é uma coisa maravilhosa. Eu já contei aqui muito tempo atrás, a maioria de vocês não ouviu, vou contar de novo. Tem um grande amigo no Brasil. Ele foi um amigo muito especial, um amigo mentor. Alguém que me ensinou muitas coisas, porque ele é, deixa eu fazer as contas aqui, 14 anos mais velho que eu. 13, 14 anos mais velho que eu. Então ele tinha mais experiência. A gente estudou teologia na mesma época. Então eu estou fazendo 52. Quando que eu faço? Isso, olha lá. A amiga sabe, ó. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Vou fazer 52. Meu amigo fez 65. Acabou de... Quer dizer... Ele acabou de se aposentar no Brasil. Mas quando a gente se conheceu, era muito jovem, tinha 19. Né? Então ele tinha 30 e pouco. E ele foi um grande amigo mesmo, um irmão, alguém que me ajudou muito nos meus problemas emocionais, relacionamento com a minha família. Ele foi um camarada muito especial. E ele se envolveu com a minha família, ficou muito próximo dos meus pais. A gente passava férias junto, no tempo que a gente estudava. E uma das férias, a gente foi para o litoral de São Paulo. A gente ia para o litoral sul de São Paulo, num lugar chamado Ilha Comprida. Tem uma cidade chamada Iguape, do lado de uma cidade chamada Cananéia. Cananéia é uma das primeiras cidades do Brasil. Tem 400 e quase 500 anos. É muito antiga a Cananéia. Iguape do lado tem uma ilha que tem mais de 80 quilômetros, chama Ilha Comprida. É Long Island. Nos Estados Unidos tem Long Island, a gente tem Ilha Comprida no Brasil. A gente ia para lá, a gente estava lá, nessa praia, nas férias, e ele é uma pessoa muito diferente de mim, que eu estou aprendendo, mas ele, de natureza, que eu conheci a mãe dele já era assim, ele cresceu assim. Imagina uma pessoa que tem amor no coração e transborda. E é com as pessoas, com os animais, com a natureza, com tudo. Ele viu uma coisa que eu não veria, ele fez uma coisa que eu não faria, porque é uma pessoa amorosa. Ele viu um pardal que estava caído no chão assim, e ele falou, está doente, tem alguma coisa. Ele pegou o pardalzinho e começou a olhar o pardal, e foi vendo nas penas, e viu que tinha 3 parasitas, tipo sanguessuga, estavam tirando a vida daquele bichinho, por isso que ele não conseguia nem voar. Com toda a paciência, ele pegou uma agulha e ele foi lá, espetando aqueles parasitas até que tirou um, tirou outro, tirou outro. Ele levou, eu não lembro se foi 1, 2 horas, mas foi muito tempo que ele ficou lá, com aquele pardalzinho na mão, tirando aqueles parasitas. Depois que conseguiu tirar, ele deu água, deu comida para o bichinho, esperou se recuperar. Quem que faz isso? Eu não sou muito bom não, mas Deus é tão bom comigo que Ele me cerca de gente boa. Aí eu falo assim, Ricardo, você tem que aprender, presta atenção. E eu lá observando tudo aquilo e vendo tudo aquilo. O bichinho foi ganhando força, não tinha mais parasita, bebeu aguinha, comeu. Pardal, a Bíblia fala o quê sobre pardal? Que é a ave mais comum que tem. Todo país do mundo tem pardal e tem os montes. Não vale quanto, né? E a palavra de Deus diz a gente, vale muito mais do que os pardais. Quando o bichinho ficou bom, tinha comido, bebido e tal, o que ele fez? Voou e foi embora. Quem que lembra quando eu contei isso aqui? Já tem muito tempo. Tem uns 2 anos que eu contei isso aqui. No dia seguinte, o que aconteceu?
Eu estou contando que eu vi. Porque se me contasse, talvez eu não contasse. Que eu ia falar assim, muito bonita essa história aí, mas não sei se é verdade. Não, mas como eu vi, eu não tenho como negar, eu vi. No dia seguinte, ele voltou. E voltou. E sabe o que ele fez? O meu amigo, chama Abraão, o pardalzinho veio na mão dele. Eu contei a história do passarinho aqui alguns meses atrás, né? Que aconteceu comigo. Pois aconteceu lá com o meu amigo. E veio na mão dele, ele deu água para o passarinho, deu comida. O passarinho ficou um tempo ali e foi embora. No outro dia, o pardalzinho voltou e veio comer na mão dele e bebeu água na mão dele. Foi assim 2 ou 3 dias, depois ele nunca mais voltou. Porque acho que ele falou assim, acho que já agradeci o suficiente. Agora eu vou cuidar da minha vida, você cuida da tua. Mas ele voltou, por quê? Gratidão. Gratidão, um pardalzinho, gratidão. Na limitação daquele animal, de entendimento, de tudo, ele sabia, meu fim está decretado. Daqui eu vou morrer, porque eu não tenho como tirar esses parasitas, eu não tenho como viver. Mas alguém salvou a minha vida. E ele entendeu, eu devo minha vida a você. Por isso ele voltou para agradecer. 3 dias, voltou, comeu na mão dele. Bebeu água e comeu na mão dele. E tranquilo, porque vai tentar fazer isso com um pardal por aí. Mas ele voltou tranquilo, porque pensou aqui, essa mão eu confio. Essa mão só vai me trazer bem. Essa mão só vai me dar o que é bom. Tenho total confiança nessa mão. Nessa mão eu pouso. Não é a mão de Deus? Mas quanta gente tem medo da mão de Deus? Foge da mão de Deus. Não lembra de agradecer. A gente que reconhece o que Deus faz por nós, e se a gente pensar como aquele animalzinho, eu estava perdido, o meu fim estava decretado, eu ia morrer. Mas Jesus me salvou, Ele me deu vida. E essa mão eu posso confiar, essa mão que tem uma cicatriz, eu posso confiar nessa mão. E é por isso que a gente volta aqui toda semana. A gente volta aqui para comer. Como que chama esse livro aqui? É o pão. A gente vem comer o pão da vida, que é Jesus, a palavra dele, é o pão. A gente vem se alimentar aqui na mão de Deus. Por quê? Porque nessa mão eu posso confiar. Essa mão me salvou, essa mão me deu vida. Por isso a gente volta toda semana. A gente vem, dá uma volta lá, volta aqui de novo para dizer, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço por tudo. Eu quero só compartilhar com vocês uma coisa. Cadê meu amigo? Cadê o Tony? Tony está lá? O Tony está ali. Tony, eu falei que eu ia, não sei se é hoje, mas a mãe do Tony é minha amiga. Chama Mariana. E eu era pastor até mês passado, numa igreja hispana, aqui em Bruxelas, chamada Betel. Nome muito bonito. Casa de Deus. E eu não tinha ligado as coisas. Já tem algum tempo que a mãe dele vinha lá na frente, pegava o microfone, e aí no final, quando eu saía, ela fez isso, pelo menos 2 vezes ela fez isso na igreja. Pastor Ricardo, eu quero te agradecer, porque você criou uma comunidade chamada Nosso Refúgio. Aí eu pensando assim, esse pessoal fala espanhol lá em português, como que ela sabe dessa igreja? O que tem a ver essa igreja? E ela, muito obrigada por ter feito isso e tal, e tal, e tal. Porque meu filho... Aí eu, opa. E aí eu falei para você que eu ia falar, certo, Tony? Posso falar? Um pouquinho do seu testemunho? Depois você vai... o Alex já tem um rendezvous, Você também vai ter um rendezvous. Que a gente vai fazer uma entrevista aqui com o seu testemunho. Combinado? O Daniel... Anthony, a gente chama de Tony, para não confundir com outro Daniel, que é Felipe. Então, tem o Daniel e tem o Tony. O Tony, ela falou para mim, falou assim, já tinha muitos anos que ele não ia mais à igreja. Já tinha muitos anos que ele não queria saber de Deus. Mas o melhor amigo dele, que cresceram junto desde a infância, Daniel com Daniel tem que se entender, né? Convidou ele para vir aqui. E ele veio. Agora, quem vem aqui e não gosta, vou ser sincero, tem algum problema. É ou não é?
ou não interagiu o suficiente para ver como que isso aqui é bom. Alex, você concorda comigo? Está concordado, ó. O Davi concorda, o Alex concorda, acho que o Tony concorda também, porque o Tony está vindo toda semana. Vocês estão vendo ele aqui? Fica de pé, Tony, para o pessoal ver de quem que eu estou falando. Só fica em pé. Ele é tímido, Fica em pé. Ó, esse aqui é o Tony. Vem aqui, Tony, vem aqui. Aqui, ó. Hoje eu não vou entrevistar você. Senão a gente vai precisar de tradução aqui também, mas se bem que esse pessoal entende espanhol, né? Acho que eles não têm dificuldade com o espanhol. Não. E ele está aprendendo português. Igual o Daniel, amigo dele, porque eles gostam das músicas do Nosso Refúgio, eles acompanham a letra aqui. Já tem quantos meses que você está vindo aqui? Dois ou três? Quantos? 2? 1? Um mês. Vai ser um mês que ele está vindo aqui. E a gente já teve uma conversa longa, conversamos bastante tempo, verdade? Hablamos por um rato aqui, sim. Então, e ele vai continuar vindo aqui. Ele já falou que ele vai participar, pode pôr uma câmera na mão dele. Ele falou que ele faz de tudo. O que precisar fazer, ele faz. E eu prometi para a mãe dele, eu falei assim, pode deixar que o Tony não vai escapar. Ele toca violão, ele vai tocar aqui com a gente. Então agora Um pouquinho. Um pouquinho. Pode falar. Um pouquinho o violão. Você nasceu aqui em Bruxelas, não é? Ele nasceu aqui, mas a família dele é da Colômbia. Equador. Colômbia é o outro Daniel. É vizinho, tá ali, tudo irmão. E o Tony cresceu aqui, cresceu na igreja, mas na adolescência ele passou um momento que ele falou assim, não tem motivo para eu estar aqui. Não tinha jovens na igreja, não tinha gente que pensava como ele, mas ele voltou aqui, encontrou um grupo de jovens, gente da idade dele, ele se identificou com tudo que a gente faz aqui, e ele passou 5 anos longe. Mas agora o Espírito Santo tocou no coração dele, na mente dele, trouxe ele para cá, e eu vou te dizer, eu vi nos olhos da tua mãe aquilo que Deus espera dela. Agora, quem deu o motivo para ela, o que ela tem? O que a mãe dele tem? Expressou? Gratidão. Muita gratidão. Eu vi nos olhos da tua mãe. Gratidão. Mas quem é o culpado? É você. Você colocou a gratidão no coração dela. Olha que lindo. O Daniel vai traduzir para ele. Sim, isso aí. Então, a sua mãe... Tem mais. Eu vou falar um pouquinho do seu testemunho. Depois vai ter uma entrevista. Mas nesse período que o Tony passou, longe de Deus, ele foi vivendo a vida dele como todo mundo aqui em Bruxelas, da idade dele, normal. E ele fez algumas tatuagens, ele fez algumas coisas, mas aí aqui ele conheceu quem? O Davi. E aí, o Davi já tem quantas línguas tem o livro dele? 6 línguas. Entre elas tem espanhol. Você leu em espanhol o livro dele? Leu o livro em espanhol. E ele falou para mim, eu estava com dúvidas a respeito do assunto da tatuagem, e a vontade no coração dele é fazer o que a gente chama de sleeve, é a manga, cobrir o braço assim de tatuagem. Já viu o pessoal que cobre todinho assim? Mas aí depois de ler o livro, ele conversou com o Davi e falou assim, se eu pudesse voltar atrás, eu apagava as que eu tinha feito, não vou fazer mais. E muita coisa mudou na vida do Tony. O Tony trabalhou aqui na cidade num hotel, em um bar, num hotel, vendia o que ali? Bebida. E ele falou, eu mudei tanto, pastor, que a minha consciência hoje não me permite mais. Eu nunca mais trabalharia num bar, eu não quero ser cúmplice daquilo, de estar vendendo bebida para as pessoas. Olha o que Deus faz na vida de alguém que dá um espacinho para ele. Está aqui, ó. Agora o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, ele está fazendo um compromisso aqui diante das câmeras, então ele não pode mais faltar, ele já é do Nosso Refúgio. Eu espero que você mostre esse vídeo aqui. Depois mostra a tu mamá. Para ver tu compromisso. Com nós outros, nosso refúgio e também com Deus. E também para vocês orarem por ele. Porque eu quero que vocês vão lembrar nas orações de vocês. Todo dia. Olha quanta gente vai estar orando por você. Inclusive meu pai e minha mãe, que estão lá no Brasil, estão aqui. Meu papai e minha mamá. Vão orar por você.
Vão orar por ele, ok? Porque ele precisa das nossas orações. É uma guerra. E ele está tomando cada dia o passo certo em direção a Jesus. Mas ele precisa da nossa oração, da nossa intercessão, para ele continuar firme, sendo abençoado por Deus, tendo a vida dele mais e mais ainda transformada. Dá um abraço. Ó, eu faço o meu trabalho, eu estou igual Deus. Eu não espero muito, não. Sabe o que eu espero? Gratidão. E quando eu vi a mãe dele 2 vezes chegar para mim e olhar nos meus olhos e dizer assim, pastor, muito obrigada pelo nosso refúgio, que está ajudando o meu filho. Pronto, para mim já valeu tudo. Já valeu tudo, não precisa nem de salário. Só aquela gratidão vale tudo. Não é bom orar por alguém, interceder por alguém, fazer algo por alguém, para ver essa gratidão do coração daquela mãe. Vale tudo. E é assim que Deus se sente, é isso que Ele quer. Eu quero ler o texto com vocês, que está Lucas 17, 11 a 19. Essa história não é parábola, aconteceu com Jesus. E mostra para a gente, talvez, o melhor exemplo, a melhor maneira da gente entender a gratidão. Lucas 17, 11 e 19, eu vou ler aqui. É uma história que vocês conhecem, a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, olha, uma cidadezinha pequena, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que bonito. E olha que triste. Eles fizeram o que a lei mandava. Primeiro, eles sabiam quem era Jesus, e eles ouviram falar que Jesus estava ali. Porque de longe eles falaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles ficaram de longe, porque o leproso não podia se aproximar. Mesmo na estrada, se o leproso está indo pela estrada e está vindo alguém, o que ele tinha que fazer? Desviar, ficar longe, esperar passar. Ele não podia chegar perto. Era lei, porque podia contaminar, eles tinham medo disso. E de longe eles gritam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu fiquei pensando a respeito disso. Daqueles 10, e olha só, depois a gente fica sabendo, um era samaritano, os outros 9 eram judeus. Porque esse era o estrangeiro, esse era samaritano, e não era do povo de Israel, dos judeus. Talvez, eu fiquei pensando, alguns deles ali, não sei quantos, talvez merecessem a culpa. Alguns deles, talvez, sim, talvez não. Com certeza, alguns deles ali, pela sua vida de pecado, por ter até adquirido a lepra, foi por culpa deles, foi pela vida de pecado deles. Talvez algum deles não merecesse. Mas Jesus ofereceu a cura para quem? Para todos. Isso me impressiona. Ele ofereceu para todos. Tem outra coisa. Em outras histórias de Jesus curar a lepra, o que ele fez? O leproso ficou de longe? Não. Se aproximou. E Jesus fez o quê para curar? Alguém falou aí. Tocou. O que chocou os discípulos e todo mundo. Peraí, vai tocar o leproso? Jesus tocava morto. E quando tocava, o leproso já não estava mais leproso, o morto já não estava mais morto. Era assim. Ele tocou o leproso. Aqui não. Ele não tocou ninguém. E de longe ele falou. Ele não falou, vem aqui, vamos conversar, deixa eu tocar vocês. Não, ele falou o quê? Vão lá, segundo a lei, se apresenta
para o sacerdote. Por que ele fez isso? Porque a cura dependia do quê? Da fé. E eles olharem para Jesus, lembra da história de Naamã, que teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como ato de fé? Ali, eles tinham que exercer fé. Então, eles deviam estar pensando, vou até Jesus, ele vai me tocar, vai me curar. Mas Jesus não falou nada disso, falou, vai e se apresenta ao sacerdote, deixa ele olhar para vocês, se ele falar que está limpo. Por quê? Porque a lei era assim, se você, por acaso, foi curado da lepra, só o sacerdote podia dar o certificado de cura, que permitiria a pessoa voltar à vida que ela tinha antes. Se ele era casado, voltar para casa, com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, seu trabalho, sua vida normal. Tinha que ter a aprovação do sacerdote. É o sacerdote que ia dizer. Então, Jesus falou, vai lá e cumpre a lei, apresenta o sacerdote. Mas eles olharam ali, estava o quê? Não, eles estavam leprosos. Na hora que Jesus falou, e eles foram, em fé, falar com o sacerdote, porque eles estavam leprosos. E eu fiquei pensando também, no caminho, talvez entre os 10 tivesse um ou outro ali que tivesse assim, vou. Jesus falou, eu vou. Outros, quem sabe, estavam assim duvidando, será? E olhando assim, ó, leproso. Mas já que os outros estão indo, eu vou também. E talvez tivesse até quem duvidasse mesmo. Olha como é importante a gente fazer parte de uma o quê? Comunidade. Fazer parte de uma comunidade. Porque no fim, quantos foram curados? Todos. O que tinha fé mais ou menos, e até o que duvidava. Eu não sei, mas é pela probabilidade, tinha gente que duvidava. Mas como ele foi junto, ele também precisava ter fé. Se ele não teve fé na palavra de Jesus, fé que ia ter um milagre, mas ele teve fé nos amigos. Falou, não, esses meus amigos estão nesse caminho, eu vou com eles. Porque podia muito dizer, vão vocês, eu não vou perder tempo. O que eu vou lá falar com o sacerdote? Aqui, ó, estou leproso, isso aqui não vai mudar. Não, eles foram. Então, mais fé, menos fé, todo mundo teve fé. Só que aí no caminho, diz aqui, no caminho, quando eles estavam indo, um deles olhou e falou, ô, pessoal, para aí. Olha aqui minha mão. Olha meu rosto, como que está? O outro falou, cara, nunca te vi mais bonito. Porque estava feio o negócio. E você também, o outro também. Estamos curados, e foi a festa. Vamos correr para o sacerdote, que agora ele vai dar o certificado e a gente volta para a família. Eles começaram a pensar no futuro. Com certeza, eles estavam pensando no futuro, festejando, alegres, pensando, tenho minha vida de volta, tenho meu trabalho de volta, minha casa de volta, vou poder estar junto das pessoas que eu amo. Só pensaram no futuro. Só teve um que parou para pensar no que ficou para trás. Pensou no passado, pensou em Jesus. Eu estava lendo a respeito disso e isso me fez pensar. Por que o samaritano voltou e os outros não? Por que o samaritano voltou e os outros não? Os outros eram judeus, descendentes de Abraão, parte do povo eleito, povo santo. Talvez eles estavam pensando assim, sou filho de Abraão, eu mereço essa cura. O samaritano não tinha motivo nenhum para pensar nisso. Ele sabia que Jesus era um profeta, provavelmente o Messias dos judeus, e que ele veio para os judeus. Ele sabia que ele... Lembra quando Jesus foi onde hoje, mulher Ciro-fenícia, hoje é o Líbano. Jesus foi lá para o norte, chegou onde era o Líbano, e uma mulher chegou para ele e falou assim, minha filha, precisa de cura. E Jesus falou assim, não é justo dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. E aí ela falou o quê? Não, mas os cachorrinhos ficam embaixo da mesa e de vez em quando caem umas migalhas. Ela foi humilde e reconheceu. Falou, eu não sou do povo de Deus, você é um profeta do povo de Deus, mas derruba uma migalhinha aí. E Jesus, isso é fé. Tua fé te salvou. Pode ir, tua filha está curada. Eles sabiam. O centurião foi falar com Jesus, pedindo a cura do servo. Ele sabia, eu sou romano. Mas ele, em humildade, foi lá falar com Jesus. Esse samaritano sabia que ele não merecia. E ele parou e sentiu o amor de Deus mais do que os outros. Ele reconheceu mais do que os outros. Porque Jesus falou a respeito de Maria Madalena, quando se confrontou com Simão, seu tio, que tinha iniciado ela
na vida de prostituição. E ela quebrou o vaso, lavou os pés de Jesus, e Jesus falou, olha, por que ela tem essa gratidão e você, Simão, que também é pecador e também recebeu o perdão, você não tem? Porque quem muito deve, muito grato é. Quem mais deve, mais grato vai ser. O samaritano entendeu. E ele estava cheio de gratidão. Meu pai é do... Não é da Bahia, é do Goiás. Meu pai é do Goiás. No Goiás, o pessoal gosta do sertanejo, não é? As duplas sertanejas e tal. Vem tudo de lá. Humorista vem do Ceará. Dupla sertaneja vem do Goiás. Inclusive, tem uma dupla muito famosa aí, já estão... Mas, Bruno e Marrone. Já ouviram falar do Bruno e Marrone? Então, o Bruno chama Vinícius. E ele é primo do meu primo. Goiás é tudo assim, a gente é tudo meio parente. A tia dele casou com o irmão da minha mãe. Então, a gente é parente de parente. Né? Pobrezinho ele, coitado. Minha tia ganhou uma casa nova dele. Então, lá o povo gosta do sertanejo. Mas meu pai, que já está com 83 anos, no tempo dele não era sertanejo, não. Como que falava aquelas músicas antigas? É caipira. Né? Música caipira, raiz. Aquela Milionário José Rico. Né? Já ouviu falar desses aí? Música. E tem uma música antiga, meu pai me mostrou, quando eu era pequeno ainda, quando eu era criança. Agora que eu estou pensando, viu, pai? Está acompanhando aí? Agora eu estou entendendo o que mostrou aquela música. Sabe como que chama a música? Filho Adotivo. Se não ouviu, vai no YouTube, procura lá. Eu não lembro quem que é a dupla caipira. Mas a música conta a história de um pai, tinha uma fazenda e teve muitos filhos. Eu não lembro quantos falando na história. 8 filhos, 10 filhos. E aí depois... Marineide conhece a música? Também canta, mas ela é antiga, essa música é bem antiga, lá do tempo do caipira. O que acontece? Os filhos vão para a cidade, estudam, ficam ricos, o pai fica abandonado sozinho na casinha lá na fazenda. Quem que cuida dele? Quem que cuida dele? O filho adotivo. Os filhos dele nem se lembram dele. Os filhos dele estão vivendo a vida. Ele ficou abandonado. Quem que foi o único que voltou para cuidar do pai? O filho adotivo. É bonita a música, faz a gente pensar. Estou pensando agora se meu pai estava fazendo eu pensar a respeito. Será que eu vou precisar adotar um filho ou posso contar com você? Não é? Acho que foi por isso que meu pai me mostrou a música do filho adotivo. Mas a verdade, eu pensei nisso quando eu vi essa história do samaritano. O único que agradeceu foi o estrangeiro, e Jesus fez questão de mencionar. Cadê os outros 9? Cadê meus filhos? Não vieram agradecer. O único que veio aqui é o filho adotivo. É o estrangeiro. Ele veio e diz aqui que ele veio louvando, adorando, em voz alta, agradecendo a Deus, e ele fez o quê? Ele se prostrou. Ele colocou o rosto em terra. Não devia se fazer isso normalmente, porque olha só, lá no livro de Esther, capítulo 3, verso 2, lá diz assim, lembra da história de Esther? O Mardoqueu é o Mordecai, né? Diz assim, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque o rei tinha colocado honra sobre ele, todo mundo se prostrava e adorava ele. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Porque o judeu sabe que ele só se prostra e adora. Agora, o samaritano veio e ele fez a coisa certa diante da pessoa certa. Ele se prostrou diante de Jesus. E os outros que deviam fazer o mesmo, cadê a gratidão? Foram embora, seguiram a vida em frente, sem reconhecer, sem voltar para agradecer. Esse voltou e agradeceu. Eu quero terminar com um texto de Romanos, e esse texto é forte. Sabe aqueles versos da Bíblia que a gente lê, relê, mas nunca presta atenção? Ou nunca entende a profundidade da coisa? Com o tema de hoje, eu vi quão sério é isso. Escute só esse texto, Romanos, capítulo 1, verso 21 e 22. Olha que sério isso aqui, Romanos 1, 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, está falando de gente que conhece a Deus, cristão, gente que vai na igreja.
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então está falando de cristão que conhece a Deus, mas não glorifica a Deus e não agradece a Deus, não dá graças, não tem gratidão no coração. Olha o que fala sobre essas pessoas. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, um cristão que não tem gratidão, por fim, é doido, é louco. Por quê? Por que é louco? Um cristão que não tem gratidão, se não tem gratidão, lembra Provérbios 3, 6, não tem gratidão porque não reconhece a Deus na sua vida. Ele é um louco. Porque ele tem tudo para ter uma vida eterna, ele tem tudo para ter Deus na vida dele, no coração dele, para sempre. Mas ele não reconhece, ele não agradece, então ele está sendo louco. Porque o outro que não conhece a Deus, e não reconhece a Deus, ele é desculpável, porque ele não conhece. Mas o que conhece e não reconhece é indesculpável. Então é o louco, vivendo a vida sem reconhecer a Deus e sem agradecer. Romanos 1, aqui nos mostra o destino e o fim daquele que peca em não dar a Deus aquilo que ele espera de nós, que é a gratidão. Deus só espera o reconhecimento e gratidão. Essa é a primeira coisa. Se mesmo vamos ver outras, mas a gente precisa olhar para a nossa vida e apesar dos problemas, das dores, dos sofrimentos, tristezas, tanta coisa que tem ruim, pense em quanta coisa boa a gente tem. Porque se a gente olha para cima, sempre tem gente que está em situação melhor. Mas olha para baixo e vê quanta gente está em situação pior. Pensa. A gente deu uma voltinha hoje à tarde com os meninos aqui pelo centro da cidade. E a gente estava indo no caminho. E eles estão descobrindo o mundo, né? Porque eles têm 6 e 5 anos de idade. O Kalel olha para a mãe dele e fala assim: mamãe, eu vi uma pessoa na cadeira de roda, sem os pés. Não tem pés. Ela falou: por isso que está na cadeira de roda, porque não tem os pés. Mas olha para você. Olha os seus pés. Você já agradeceu Jesus porque você tem pés? Então agora é o momento de você orar e agradecer Jesus. Jesus, obrigado porque eu tenho pés, pernas, braços, mãos. Tenho tudo aqui funcionando. Quando que a gente agradece? Sabe quando a gente agradece? A gente agradece quando perde. Aí quando perde a gente percebe como era bom, eu não sabia. Como era bom que eu tinha aquilo, agora não tenho mais. Aí a gente lembra de valorizar. Deus quer filhos que parem, pensem, reconheçam e agradeçam quando tudo está bem. Eu não falei isso aqui recentemente? O que tem mais valor? É quando a gente está na miséria buscando a Deus ou quando está tudo bem? É muito mais difícil quando está bem. Porque quem que para analisar? Está tudo tranquilo, está bem. E eu agradeço, e eu reconheço. Não, a gente só se lembra de Deus quando está. Lembra daquela cômoda que estava aqui com as gavetas? Tem gente que só abre a gaveta ali da igreja de Deus quando está com problema. Um reconhecimento e a gratidão tem que vir quando tudo está bem. Então hoje, amanhã, essa semana, vai ser a semana da gratidão. Aí você vai analisar, vai tirar tempo no seu momento de oração. Você vai pensar na sua vida. E aí, eu estou falando sério. Faça uma lista. Eu vou fazer. Aí você faça uma lista. E coloca assim, ó, 1, 2, 3, 4, 20. Pelo menos 20. Coloque 20 coisas boas na sua vida que você quer agradecer a Deus. Ó, o meu filho, 5 anos. Para nós é bobagem. Para ele era muito especial. E ele agradece. 6 meses depois. E eu falei para vocês que era especial para a Michelle, porque a Michelle está passando por um momento que ela falou, veio na hora certa. Por quê? Porque Deus falou para ela, eu posso demorar, mas eu vou responder a sua oração. E ele responde. Então, gratidão. Gratidão. Faça a sua listinha, 20 coisas, vai colocando. Eu agradeço por isso, por isso, por isso. Coisa que você nunca parou para pensar e nunca agradeceu. Mas pense em quanta coisa boa que você tem e tanta gente não tem. A vida, a saúde, onde você mora,
o trabalho que você tem, o meio de locomoção que você tem, a sua família, os seus amigos, o dinheiro que você tem, muito, pouco, não importa, hein? Tem tanta gente que não tem nada, você tem alguma coisa. Então a gente tem que agradecer. E Deus vai olhar para você e vai dizer o que falou para Jesus depois do batismo. Esse é meu filho amado que me dá alegria. Essa é minha filha amada que me dá prazer. Por quê? Porque você reconhece que tem um Deus na sua vida, porque você agradece. Eu tenho que agradecer. Por quê? Porque depois de amanhã eu vou completar 52 anos de idade. Em boas condições? Nas melhores condições. Não podia estar melhor. Não dá para estar melhor. Né? Saúde, a família, ter essa comunidade, amigos, gente que eu amo, que me ama. O que mais que eu quero? Eu tenho que agradecer. E hoje eu agradeço pelo meu aniversário, pelos meus 52 anos, daqui 2 dias. Agradeço a Deus. Você também agradeça. E quando a gente começa a agradecer, sabe o que acontece? A gente é mais feliz. A gente é mais feliz. A gente é mais saudável. E Deus começa a fazer, sabe o que por nós? Abençoar mais. Porque Ele dá, e a gente não reconhece. Aí Ele fala, eu estou fazendo, mas não ganho nenhum obrigado. Por que eu vou fazer? Deus só quer o reconhecimento. Deus é o pai que chega em casa todo dia com um brinquedinho, ou um bombom, uma balinha para o filho, para a filha. E o que Ele quer? O que Ele espera? Ele quer ver o filho feliz. Mas Ele dá o brinquedinho no fim do dia, e Ele dá aquela balinha, aquele bombom, e a criança pega, dá aquele sorriso, e Ele quer ver o sorriso. E vai correndo para o quarto, e abre e come. O pai está feliz. Mas se por um instante, aquela criança esquecer o brinquedo, esquecer a balinha, o bombom, colocar de lado, olhar nos olhos do pai, der um sorriso, estender os bracinhos, der um abraço e um beijo e falar assim, papai, muito obrigado. No dia seguinte, o que vai acontecer? Esse pai vai vir louco para casa com alguma outra coisa, só para ganhar aquele beijo, aquele abraço e ver aqueles olhinhos brilhando, dizendo, papai, muito obrigado. E no outro dia, de novo, e de novo, e de novo. E ele nunca vai cansar de fazer aquilo. Deus está louco para derramar as bênçãos sobre nós, como diz a avó Alzira, tem de sobra. Só que Ele está esperando a gente olhar para Ele, com os olhinhos brilhando, dar um abraço nele, dar um sorriso e dizer, papai, muito obrigado. Aí Ele fala, você me reconheceu? Eu tenho muito mais para você. Você que não sabe, você vai ver amanhã. Aí você vai lá e dá um outro abraço, um beijo nele e fala assim, papai, muito obrigado. Eu estou muito grato. Ele fala, de onde veio esse tem muito mais. Espera amanhã que você vai ver. E aí você vai, todo dia, agradecendo. E Deus só vai despejando as bênçãos na sua vida. A Bíblia diz assim, provai e vede se Ele não vai abrir as janelas do céu e derramar bênção incontável. É isso que a gente vai receber. Tudo que a gente tem que fazer é reconhecer. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Agradeça, em tudo dai graças. E aí você vai ver a bênção e o amor de Deus. É hora da gente orar. Vem para cá. Vamos fazer o nosso círculo de oração. Desse lado. E a gente chega bem pertinho para a gente agradecer a Deus por tudo. Na certeza de que Ele vai derramar bênçãos ainda maiores. A gratidão da minha amiga Mariana, que tem o seu filho aqui com a gente. A gratidão do meu menino, do Toff. Vamos apresentar para Deus a nossa gratidão por tudo que Ele fez, faz e vai continuar fazendo. Para os seus filhos e filhas que são gratos, que agradecem a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse encontro tão especial. Esse momento na semana que a gente para 1 hora e meia do nosso dia para estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, falando ao nosso coração. Senhor, que a gente possa ser como aquele samaritano. Quando recebemos a bênção maravilhosa, que a gente não siga em frente olhando para o futuro, pensando em quanta coisa boa a gente vai fazer agora com a bênção que Deus nos deu. A gente pare por um momento
olhe para trás, para aquele que nos abençoou. Que a gente vá correndo, cantando, louvando como Ele fez, em voz alta, glorificando a Deus. Que a gente vá diante do nosso Senhor e Salvador e a gente se prostre diante dEle para adorá-lo. Em gratidão, reconhecendo que a gente não merece. Não merecemos nada, mas o Senhor nos abençoa. Senhor, abençoe a cada um de nós. Para que nos momentos de tristeza, que revelam quem nós realmente somos, que a gente continue te adorando, te louvando e te agradecendo. Nos momentos de alegria, de riqueza, de prosperidade, que também revelam quem nós realmente somos, que possamos revelar que somos teus filhos gratos, que te adoram e te louvam, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Abençoa-nos para que sejamos fiéis a Ti. Na próxima semana a gente vai estudar esse tema, que a gente possa ser fiel também na nossa gratidão a Ti. Abençoe cada um que veio aqui hoje, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito, do Teu amor, e que nós possamos Te adorar em todos os dias dessa semana, fazendo uma listinha com 20 itens daquilo que a gente agradece. E quem sabe a gente guarde na nossa Bíblia, esteja num local especial, para todo dia quando a gente orar, a gente relembrar: Senhor, está aqui a minha gratidão. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por mim. Nós colocamos a vida desses que estão aqui, também em casa, acompanhando online, que recebam a Tua bênção onde quer que estejam. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Amém. Que Deus abençoe a todos.